Saúde no ar. Informação na dose certa. Conversando com especialista. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da região conhecida como pombo de Adão. É uma das maiores glândulas do corpo humano e tem um peso aproximado de 15 a 25 gramas do adulto. Pequena, mas tem uma importância fundamental para o organismo humano. E quem está aqui para falar sobre a tireoide, as disfunções, doenças e tratamento é o médico Severino Farias, ele que é especialista em endocrinologia, membro da comunicação social da Sociedade de Endocrinologia Nacional e também faz parte da Câmara Técnica em Endocrinologia do CREMEB. Doutor Severino, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Celso. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente poder tentar esclarecer um pouco as dúvidas da nossa população. Doutor Severino, uma glândula tão pequena e tem uma importância imensa. Fala um pouco sobre como ela age e quais são as principais funções da tireoide. É interessante que a população saiba, você sabe, endocrinologia é uma especialidade nova. Só de 1970 que a gente começou a ter uma ideia melhor sobre o funcionamento das glândulas endócrinas. E a tireoide, particularmente, é uma glândula que tem uma função fundamental na produção de dois hormônios, que a gente chama, que é o T3 e o T4. Esses dois hormônios, a função principal deles são a produção de energia do corpo. Se você tirar sua tireoide e não repor o hormônio, seu corpo praticamente para. Então, todo o corpo precisa desse sistema de energia, principalmente para o cérebro. Eu acho que o cérebro é interessante colocar isso para a população, que no teste do pezinho, parece que não tem nada a ver, mas o teste do pezinho é um teste que analisa uma série de doenças que afetam o cérebro da criança. Dentre dessas doenças está o hipotireoidismo congênito. Se a criança nasce com um defeito na produção do hormônio tireoidiano, que é uma criança em 4.000 que nascem, e não repor até o 3º mês de vida, a criança fica débil mental. É um doença chamado cretinismo, e é por isso que a gente faz o teste do pezinho imediatamente. Eu aconselho não esperar esse 2 meses que os laboratórios costumam dizer que dá o resultado. Eu aconselho que dê mais precocemente, que quanto mais cedo você repõe o hormônio tireoidiano, a criança tem menos condição de ter lesão cerebral. Nós dividimos as questões da tireoide em 2 formas. Existe a parte de nódulos, que a gente chama de tumor, e existe a outra parte que é das disfunções, que a gente chama que é as alterações dos hormônios da tireoide, T3 e T4, ou para mais ou para menos. Para mais a gente chama de hipertireoidismo, quando produz hormônio em excesso. E quando produz hormônio, uma redução do hormônio, chama de hipotireoidismo. Então a gente divide nessas 2 situações. Ou você tem nódulo ou tumor, ou você tem uma disfunção que é a alteração do hormônio para mais e para menos. E é interessante a gente saber separar, lembrar que a glândula da tireoide é uma glândula que produz doenças que, felizmente, elas não são doenças muito graves, né? Eu sempre digo, você tem uma doença que não tem gravidade, só que não tem cura. Tem a grande maioria das vezes, não. Então, eu acho que essa é uma ideia que a gente tem que realmente colocar, que a população procure realmente uma assistência médica, porque aí você viu quanta função, quanta alteração. É o corpo todo, depende de tudo. Né, que ela regula. Depende. Uma pessoa no hipotireoidismo, em termos de obesidade, as mulheres procuram muito. Não é que hipotireoidismo causa obesidade, ela ajuda, ela causa uma retenção de líquido, então as pessoas pensam que estão gordas. Mas se você não trata a tireoide, essa pessoa dificilmente perde peso. Porque se você não trata a causa, você não melhora a função. Então, o sobrepeso, né, pode ser um dos sintomas para o diagnóstico da doença. Tem muita gente que tem um problema, tem uma disfunção da tireoide e não sabe. Só vai saber quando um determinado sintoma aparece. Então, quais são os sinais de alerta, doutor Severino? Olha, engraçado que a gente tem que separar o homem da mulher nessa situação.
O homem praticamente ele tem menos disfunção tireoidiana do que a mulher, e o homem ele não tem muita queixa clínica. Mas a mulher não. A mulher, como toda, a mulher é mais sensível, né, do que o homem, muitas vezes, e ela desaba em queixa. Então a mulher começa a ter, principalmente, queda de cabelo, esquecimento, sonolência, unha fraca, a pele ressecada. Até o intestino fica preguiçoso, fica com mais prisão de ventre. O calcanhar fica mais rachando, a mulher tem as questões, a dificuldade em ovular, né? As crianças têm problema no crescimento. Você vê algum problema de hipotireoidismo na criança, a criança, quando você trata a criança, ela volta a crescer normalmente. Quer dizer, tem algumas... Você vê como a glândula é importante. Ou seja, é reversível. Mesmo que você descubra depois, tardiamente, é possível reverter no caso do crescimento para as crianças. Ela tem que... Na criança, é interessante você ver na fase de crescimento. Sim. Quando ela para, o crescimento não tem condição. Ele melhora a parte clínica. Os sintomas, quando você repõe o hormônio, é fundamental. Você vê a melhora nitidamente depois de 2, 3 meses. Então, na hora de fazer aquele exame, o exame de laboratório, é importante pedir também ao profissional, ao pediatra, que acrescente essa investigação também do T3, T4. Eu acho que, no mínimo, você pedir um T4 livre, um especialista, um TSH e os 2 anticorpos, né? Eu acho que é muito importante que se fale. E nós falamos das queixas do hipotireoidismo. Mas tem as queixas do hipertireoidismo, que, por exemplo, eu lhe disse que a tireoide que produz energia. Imagina uma pessoa com excesso do hormônio da tireoide, ela começa a ter um excesso de queixas de energia. Então começa a ter tremores, uma radiação de calor muito grande, ela fica irritada, insônia, ela não dorme. É uma pessoa hiperativa. E em alguns casos, aquelas pessoas, os olhos começam a crescer um pouquinho mais. Então, até casos mais disformes. Mas, graças a Deus, aqui na Bahia, particularmente, nós não temos muito caso de hipertireoidismo, nós temos mais nódulos. Os nódulos aqui na Bahia é muito frequente do que em outros estados. A gente vê, por exemplo, em Minas Gerais, tem muito caso de hipertireoidismo com a questão dos olhos mais aumentados. E aqui tem mais nódulos. Essa questão do iodo, tem uma série de coisas que a gente tem que discutir. A observação também do aumento da glândula, às vezes faz o diagnóstico assim, no exame comum de rotina, e aquele médico, aquele profissional mais atento, percebe que não tem, e pede lá o exame. Existe um teste chamado teste do espelho. Você pega um espelho, um copo d'água, né, você com o seu pescoço um pouco aberto, e você, quando beber água, você deglute e você vê a glândula subir. Então, você nota que é um teste simples, né, que a gente pode fazer e para a população dizer, olha, parece que tem alguma coisa, procure endocrinologista. Saúde no Ar, hoje falando sobre problemas relacionados à tireoide. É nosso convidado aqui no estúdio da Rádio Excelsior da Bahia, Dr. Severino Farias, ele que é especialista em endocrinologia, membro da comunicação social da Sociedade de Endocrinologia Nacional e também faz parte da Câmara Técnica em Endocrinologia do CREMEB. Está aqui respondendo dúvidas dos nossos ouvintes. Já tem ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia. Bom dia. Oi, com quem eu falo? Você fala aqui com Gislene, da Barra Avenida. Obrigada, Gislene, pela sua participação. Você tem uma pergunta aqui, doutor Severino? Eu quero dizer a ele que eu nasci na cidade de Senhor do Bonfim, e lá não tem mar, só tem rio. E eu não gostava de comer peixe, essas coisas todas, né? Então, quando eu tive 30 e poucos anos, é que eu vim descobrir que eu tinha um problema de tireoide. Aí eu passei pela fase do emagrecimento, depois eu tive que fazer a cintilografia da tireoide, depois eu tive que fazer a biópsia no Hospital São Rafael com o doutor Luciano, mas eu fiquei tão agoniada quando a médica olhou para o exame e disse assim, quando eu fiz a cintilografia, eu bebi uma quantidade de iodo que me deu uma alergia muito grande, então eu poderia ter morrido. Mas o doutor Luciano foi uma pessoa muito abençoada do Hospital São Rafael. Ele disse, que tempestade estão fazendo? Essa moça tem apenas
tireoidite de Hashimoto. Agora eu acompanho, eu amanhã vou fazer a ultrassonografia da tireoide, só que eu não posso deixar de tomar o remédio, ele é dosado, a gente não pode dizer, a vida toda eu vou tomar 100, 50, 78, 75, não, eu estou tomando 38, mas eu tenho que ter acompanhamento, eu acho que pela vida eterna, será, doutor? Será que é acompanhamento para a vida eterna? Só antes da resposta desse nosso ouvinte lá da Barra, tem também o Carlos Prazeres que quer fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Bom dia. Primeiro, doutor, eu queria saber do senhor, o que é punção de tireoides, né? Porque é um exame que eu estou tentando conseguir para uma pessoa, né? E se a tireoide, as consequências dela ser maltratada ou mal cuidada, se pode trazer como consequência sofrimento e morte. Por que eu estou colocando isso? Porque, Patrícia, foi mais ou menos em maio que uma pessoa pediu aí no programa de Santarém, na Boca do Povo, né, que estava tentando fazer esse exame de punção de tireoide há muito tempo sem conseguir, eu interagir, né, mandei para a ouvidoria do Estado, só ligaram para ela, mas até hoje nada. Estou colocando já isso, porque como eles ouvem também o programa, a gente pode matar dois coelhos, né? A gente tem informação das consequências de uma tireoide maltratada e de o que é punção tireoide. E também, quem sabe conseguir esse exame aí para a vitória. Então, obrigado, doutor. Um abraço. Obrigada. Tá aí a informação, a pergunta do Carlos Prazeres, também é nosso ouvinte lá do bairro da Barra. Girlene. Vamos pela ordem, né? Acho que primeiras mulheres, são os primeiras mulheres sempre. Esquileide fez, né? Não tem jeito. Deixa eu lhe falar, Esquileide, é o seguinte, eu acho que você nasceu numa cidade fora do mar, antigamente, que era uma região pobre em iodo, né? Então, hoje, felizmente, existe por lei, né, no sal e no pão, onde todos esses dois alimentos vocês têm em qualquer lugar do Brasil e do mundo, eles por lei já têm uma quantidade de iodo para evitar justamente essas deficiências em locais realmente de iodo. Quando você mora numa região pobre em iodo e você vem para uma região rica em iodo, você recebe essa carga de iodo diferente. Na glândula, ela se comporta, às vezes, como produção excessiva ou quando produção abaixo de produção. Então, pode ser hipertireoidismo quanto hipotireoidismo. Então, você já tinha uma predisposição, né? Eu acho que para as doenças da tireoide, você nasce com a genética, principalmente as mulheres. Sempre a gente pergunta... Por que mais as mulheres? Mulheres, né? Porque a mulher tem mais doenças, né? Ela tem uma sensibilidade mais ao hormônio, à falta de hormônio. E geralmente, você na pesquisa clínica, você sempre tem... 80% das mulheres, ela tem essas disfunções. É interessante isso. Então... tem um componente genético que ajuda muito. E aí esse fator também de ordem ambiental, do contexto de vida, ela falou sobre a questão do peixe, aí entra a questão da alimentação, sal e iodado, se realmente ajuda, se tem algo que a pessoa possa fazer na sua alimentação, na sua rotina, que possa ajudar aí o funcionamento da tireoide. Tem o Carlos Prazeres também que pergunta sobre a punção e onde buscar serviço. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o serviço, viu, Carlos? Mas falando sobre a punção e sobre a gravidade, né? Complicações. Eu acho que ele falou em termos de função. Função da tireoide, quando o médico pede, são geralmente os hormônios T3, T4, TSH, T4 livre e os dois anticorpos da tireoide. Em relação à punção, a punção hoje é um método extremamente importante para você separar aqueles casos que têm doença maligna da tireoide ou não. Felizmente, esses nódulos malignos, só 5% desses nódulos que são malignos. Então, tem alguns casos, chega até 10%, mas é interessante que a prevalência desses nódulos de câncer é muito pouco. Mas é interessante que faça. Hoje você separa 85% a 90% dos casos que antigamente você fazia, como foi dito aí, fazia uma cintilografia. Antigamente a gente fazia uma cintilografia, o nódulo era fino, a gente operava. Depois a gente foi ver, nós estávamos operando de 100, 90 pessoas sem precisar. Então hoje, através da punção, pela punção, hoje tem vários serviços na Bahia, aqui em Salvador principalmente, que faz essa punção. Infelizmente, a nível do Estado, a gente não tem locais para os profissionais disponíveis para isso. Eu acho que é uma das grandes falhas da saúde no Estado, é a saúde da tireoide. Hoje, a nível particular, a nível de convênio, a gente tem
Mas o Carlos deve ter muita dificuldade realmente, porque existe o centro de diabetes aqui, que tem alguma assistência, mas não é o suficiente para a gente poder, a nível da população geral. É um grande gargalo. Para diabetes, você acha. Tem Mas muita, tireoide ainda... mas tireoide é muito problema a gente ter, Para atender a principalmente demanda. sobre a punção. Com relação ao câncer, né? Falamos que a incidência é maior em mulheres dos casos de tireoide, mas o câncer não tem mais prevalência no homem? É engraçado essa questão. Os nódulos, as doenças da tireoide são mais comuns em mulheres. Os nódulos em homens têm uma prevalência menor. Mas quando no homem aparece, ele tem mais chance de câncer do que na mulher. Então, o que a gente vê hoje, as mulheres têm mais nódulos e tem uma prevalência menor de câncer em relação ao homem. No homem, principalmente criança, nós temos que chamar a atenção das crianças, dos meninos. Tem criança de 8, 10 anos, 12, com nódulo, e isso deve ser funcionado, né, para que isso tenha uma chance maior. Mas isso não é uma coisa alarmante, mas deve ser buscado. O acompanhamento desses nódulos são muito importantes, porque às vezes você tem um nódulo hoje, você faz a punção, é benigno, né? Mas depois pode aparecer outro nódulo, principalmente quando se trata de uma tireoidite, de outras doenças da tireoide. É interessante a cada ano fazer um ultrassom para que a gente possa verificar se é aquele mesmo nódulo que foi pulsionado, foi benigno antigamente, mas a gente pode aparecer outros nódulos. Vamos a mais uma participação na linha 1. O ouvinte quer fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, querida. Bom dia. Estamos te ouvindo. Pode fazer sua pergunta ao doutor Severino. Eu quero perguntar ao doutor o seguinte. Eu, há uns anos... A minha história é muito grande, mas eu vou resumir. Eu tinha um problema de hipotireoidismo. A endocrinologista me disse que era um bócio subclínico. Não era caso de cirurgia, eu passei a tomar remédio. Mas depois eu tive oftalmopatia de Graves, que está ligado ao problema da tireoide. E foi um transtorno, o olho cresceu, eu tive estrabismo. Foi um terremoto, uma coisa terrível mesmo. E no final disso tudo, eu continuo com a endocrinologista. Mas hoje eu não tomo mais remédio, porque ela me disse que a tireoide está lá no lugar, como se não houvesse nada. Aí agora minha pergunta é o seguinte, será que esse problema ainda vai surgir novamente? O nome dela é Dona... Aide. Dona Aide, prazer, Aide, deixa eu lhe falar. Você teve uma doença de Graves, aquela doença que surgiu com hipertireoidismo, que você começou a ficar muito estressada, tremores, calor no corpo, sem dormir direito, perdeu peso e os olhos aumentaram. Então, isso é uma característica da doença de Graves, né, que depois você tratou a doença, deve ter tomado um remédio para diminuir essa produção excessiva do hormônio. Só que você tem que entender que existem 3 fases da sua doença. Existe a fase que você teve do hipertireoidismo, que você tomou o remédio. Agora ela vai ficar numa fase estável, normal. Mas depois, tudo que trabalha demais no câncer, então você depois vai desenvolver o hipotireoidismo. Então você passa numa fase de hipertireoidismo, você está normal. Então você deve acompanhar com a sua médica. E depois, porque esse acompanhamento vai dizer quando é que você vai entrar em hipotireoidismo, vai produzir hormônio de menos, e aí você vai ter que repor esse hormônio. Então, é uma doença, como eu falei, é uma doença que não tem gravidade maior, mas não tem cura. E você deve tratar a parte dos olhos, que hoje já existem vários tratamentos e estabiliza esse quadro dos olhos, tá bom? Falando sobre os serviços oferecidos aqui em Salvador, na área de tireoide, o doutor Severino falava como é pouco, né? Escasso para atender a demanda, ainda são poucos os serviços. Mas tem o SEDEBA, e quem vai falar para a gente esse serviço é a doutora Odelisa Matos, nos dando prazer também da participação aqui hoje no Saúde no Ar, médica endocrinologista, também coordenadora aí desse setor no SEDEBA. Doutora Odelisa, bom dia. Como a população pode ser beneficiada pelos serviços do SEDEBA, voltados especificamente para questões relacionadas à tireoide? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Severino. Tudo bom, Bira? Veja bem, uma coisa que o Severino falou é bastante verdade.
nós temos uma escassez muito grande de serviços na área pública para atender uma demanda tão grande. As doenças da tireoide, cada dia que passa, é mais frequente, né? E hoje nós temos a universidade, através do Hospital das Clínicas, temos o ambulatório lá do SEDEBA. Lá no SEDEBA nós atendemos qualquer tipo de doença da tireoide nas suas demandas clínicas. A gente não realiza cirurgia, não realiza punção de tireoide, mas o tratamento clínico com endocrinologistas nós fazemos. Os pacientes, eles deverão ser encaminhados através de um relatório com exames básicos da tireoide. Pelo menos a dosagem de hormônio, T3, T4, TSH e um ultrassom da tireoide, para que ele passe por um processo de triagem. Então, tudo passa por essa triagem e já uma vez cadastrado no SEDEBA, ele vai ter acesso, portanto, a esses serviços, essa orientação e também o tratamento. É isso, doutora Odalisa? Para qualquer faixa etária, o serviço está disponível? Para qualquer faixa etária, desde bebê até o idoso. Fora aqui de Salvador, o SEDEBA tem articulação com outros centros também de atendimento em outras cidades do interior. Sabemos da dificuldade, já são poucos os serviços na capital. Como é que está a situação no interior do estado? E se a gente teria uma informação nesse sentido para quem está nos ouvindo fora da capital baiana? Não, infelizmente, no que tange ao tratamento de doenças endócrinas, a gente não tem uma articulação fora da capital. Para diabetes, sim, nós temos, porque o atendimento é feito por médicos clínicos, mas para outras doenças endócrinas, não. A gente tem um ouvinte na linha, quer falar exatamente, o doutor Severino também está aqui, pode complementar, dessa dificuldade de ter acesso ao serviço. Parece ser uma coisa simples, o diagnóstico através do exame, através de uma consulta em ambulatório, mas depois parece que o problema está exatamente após o diagnóstico, o tratamento é efetivo e o acesso a esse serviço, inclusive a cirurgia, se for o caso, a iodoterapia, enfim. O ouvinte está na linha, bom dia. Bom dia, meu bem de paz a vocês. Amém. Olha, minha irmã tem 1 ano tentando, tá magrinha por causa da tireoide e não consegue, porque vai e diz, não temos. E onde ela está indo? É só conversa, os postos, IPEBA, não sei onde. E chegou a eleição, aí todo mundo está fazendo tudo, o que eu não sei. Querida, ou ela já tem ido em alguns postos, alguns centros de atendimento, tem buscado há 1 ano e não consegue. Não consegue. Só o exame que ela fez de sangue deu que não está trabalhando bem. Eu trato nódulos 3 pelo convênio. Ela tem, então, os exames, doutora Odelisa, no caso, ela que já está com os exames, já está com o diagnóstico, como seria o procedimento, mais uma vez, aí no SEDEBA para o setor de tireoide? Ela pode se dirigir com os exames e o relatório médico, que pode ser dado por qualquer clínico do posto, pela manhã ou à tarde, e levar esses documentos para o setor de triagem do SEDEBA. E lá, através desse setor... Lá no setor de triagem, ela vai ser atendida por o médico da triagem, e aí ele irá solicitar o agendamento de acordo com a necessidade. Isso todos os dias, essa triagem funciona? Todos os dias, de segunda a sexta. Ok. Só dando um endereço, algum telefone de contato, para que as pessoas possam se informar melhor a respeito do serviço oferecido pelo SEDEBA, não só na área de tireoide, mas em outras ações ligadas ao setor de endocrinologia. O SEDEBA é o Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado. Ele funciona na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao hipermercado, o Hiper Bom Preço do Iguatemi, né, naquela parte mais alta, no primeiro andar. É onde tem vários centros de saúde, tem o Centro do Idoso, do Deficiente e tem o SEDEBA também. Muito obrigada. Nós conversamos aqui no Saúde no Ar de hoje, trazendo informações sobre esse centro, que é uma referência aqui no estado para o atendimento na área de endocrinologia, o SEDEBA, a doutora Odelisa Matos. Muito obrigada, um bom dia. Obrigada a você também, Patrícia. A gente está com um ouvinte lá em na Ilha de Itaparica, é o ouvinte Patrícia Xará, vai fazer uma pergunta aqui ao doutor Severino. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora Hermínia. Eu gostaria de saber se existem outros tipos de doença que pode assim acometer
a garganta, por exemplo, porque quando eu fico perto de ficar menstruada, os meus hormônios, porque os hormônios da mulher ficam muito alterados, né? E eu sinto como é o nome, meu Deus, como se minha garganta estivesse um pouco inchada, e agora deu para poder ficar assim, como se eu chupasse aquilo, ai meu Deus, uma menta, e fica como se tivesse gelado a minha garganta. Eu já fui pro gastro, o gastro disse que eu não tenho nada assim, que só tenho pólipos. E já fui pro otorrino também, fiz um exame de laringoscopia e também não deu nada. Aí eu gostaria de saber se existe algum outro tipo de doença da tireoide que possa cometer, né, esses problemas que eu estou tendo. E às vezes assim, quando eu estou perto de estar menstruada, a minha menstruação demora de vir e quando vem fica até 7 dias. E antes não era assim. E a ginecologista, ela disse que eu não estou perto de ficar na menopausa. Ok, não são problemas relacionados diretos, ela está querendo fazer uma investigação maior se a tireoide está causando tudo isso nessa nossa ouvinte Patrícia, lá da ilha de Itaparica. Bom dia, Patrícia. A tireoide, como nós falamos no início, ela interfere na relação do corpo como um todo. Tem pessoas que têm problema na tireoide que têm alterações do ciclo menstrual, às vezes ela tem dificuldade em ovular, ela tem alterações do ciclo, para mais ou para menos, principalmente para mais, ela tem um fluxo maior, ela pode ter uma questão do ciclo menstrual ser mais prolongado e também até de vir mais. Quer dizer, existe realmente alterações da parte menstrual nos casos de hipotireoidismo descompensado, mas aqueles casos leves, a gente não vê muito isso. Mas é interessante se avaliar a tireoide nesses casos. Em relação à parte de voz rouca, às vezes dá rouquidão, dá uma série de coisas também. Mas em relação à menstruação existe sim. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção das mulheres na fase fecho. É interessante a mulher que quer engravidar nessa fase, eu acho que deve realmente fazer avaliação da tireoide, porque o TSH dito normal de 2,5, que é um ponto de corte que a gente chama, ela tem mais chance de abortamento, de alterações. Então, a gente não aconselha engravidar quando tem um distúrbio da tireoide, dito até como normal, esse valor de 2,5 até de normal. Para quem tem problema de tireoide, eu acho que antes de engravidar, deve fazer uma avaliação com o seu endocrinologista. Ou seja, pelo que tudo estamos falando aqui, todas as disfunções, os problemas associados, relacionados à tireoide, é importante estar fazendo o diagnóstico sempre, estar atento aos exames e qualquer sintoma, qualquer situação que fuja um pouquinho do normal, procurar um médico, fazer o diagnóstico quanto antes, melhor para fazer o tratamento, não chegar no estágio como uma ouvinte que participou da nossa reportagem, Sandra, onde ela dizia que ela já perdeu 8 quilos, ela está ficando sem voz, e ela disse que a médica não dá indicação de cirurgia, que ela não tem indicação cirúrgica. Num caso como esse, de agravamento, que não há indicação para a cirurgia, como tratar, doutor Severino? Esses casos de cirurgia, eu aconselho hoje, ou então quem a gente tem visto na prática médica, só deve levar para a cirurgia aqueles casos suspeitos de malignidade, ou aqueles casos em que tem uma tireoide muito grande ou um nódulo muito grande que esteja dando sinais de compressão do esôfago e da traqueia, aquele guisado assim, por exemplo, tem falta de ar, dificuldade em engolir. Então, só nessas situações realmente que deve indicar a cirurgia de tireoide nos casos. A gente quer agradecer aqui a presença no Saúde no Ar de hoje, o esclarecimento que foi apresentado pelo Dr. Severino Farias, ele que é especialista em endocrinologia, membro da comunicação social da Sociedade de Endocrinologia Nacional, também faz parte da Câmara Técnica em Endocrinologia do CREMEB, já é nosso convidado a voltar aqui para falar de outras questões relacionadas à área de endocrinologia. A gente agradece muitíssimo a sua presença, muito obrigado. Suas considerações finais. Obrigado, Patrícia. Eu acredito que é interessante ter essa divulgação para a população geral, para ele colocar as dificuldades que ele tem, porque o grupo que tem assistência médica,
eles têm acesso. Lembrar que endocrinologia é uma especialidade de poucos profissionais, é por isso também você tem a dificuldade da população buscar. Eu acho que é um momento adequado hoje para a população gritar e mostrar que precisa realmente de uma assistência médica na área de endocrinologia muito mais abrangente. Eu sei, o Centro de Diabetes é um excelente centro que tem aqui na Bahia, excelentes profissionais, mas a profissionalização é muito maior. Eu acho que vimos aí a situação no interior, né? No interior realmente é muito difícil. Eu acredito muito que a população não sendo esclarecida, a gente consegue muito mais coisa do que deve. Obrigado a vocês pela atenção. E sempre prevenir mais até do que depois buscar tratamento devido até às dificuldades e as complicações também para a sua saúde. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui, mas queremos lembrar os nossos canais de comunicação para você. O telefone aqui no estúdio é o 3328-7666, mas você continua participando do programa Saúde no Ar através também do nosso portal, mandando uma mensagem, fazendo a sua pergunta, esclarecendo suas dúvidas, produção@portalsaudenoar.com.br. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 da manhã, trazendo mais informações e sempre um assunto do seu interesse. Amanhã vamos tratar de cardiologia, vamos estar falando de problemas relacionados a essa área. Então, se você tem problema do coração, se você já teve infarto ou se você tem algum problema cardíaco, pode participar aqui do Saúde no Ar todos os dias, de segunda a quinta, sempre trazendo informações e orientações para você. Uma última notícia ainda, a Universidade de São Paulo está aceitando doações de dentes de leite para serem usados em pesquisas na formação de alunos de odontologia. O material pode ser enviado pelo correio para o seguinte endereço: Avenida Professor Linneu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo. Então você pode fazer essa doação e contribuir para pesquisas nesta área. Um beijo no coração de todos vocês, muita saúde, uma semana maravilhosa para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Saúde no Ar. Informação na dose certa.